irmã colocava assim a oração de hoje à tarde, os intercessores que estão aqui, né, que oraram, vão saber do que eu estou falando. E o Senhor mostrava para eles Isaías 61. É isso, né? Isaías 61, do versículo do 1 ao 3. Isaías 61, versículos do 1 ao 3. E o tema dessa noite é a quarta semana, batismo no Espírito Santo. Talvez muitas vezes pensamos, e talvez ainda não tivemos esse encontro no batismo, né? Talvez algumas pessoas falam assim: ah, Paulo, mas eu já fui em tantos encontros, tantos retiros, tantas missas, mas ainda eu não sinto essa presença de Deus tão forte. Mas o Senhor nessa noite, Ele nos dá mais uma vez a oportunidade de sentir essa presença pelo Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor, Isaías 61, do 1 ao 3, vai dizer assim: a boa nova, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção, enviou-me a levar a boa nova aos humildes, e curar os corações doloridos, a anunciar aos cativos a redenção, e aos prisioneiros a liberdade, a proclamar um ano de graça da parte do Senhor, e um dia de vingança de nosso Deus, a consolar todos os aflitos, a dar-lhe um diadema em vez de cinzas, o óleo de alegria da alegria em vez de vestidos de luto, cânticos de glória em lugar de desespero. Então os chamarão as azinheiras da justiça, plantadas pelo Senhor para a sua glória. Palavra do Senhor. Dê um beijo na sua palavra e dê uma salva de palmas a essa palavra de Deus. Isso que é orar, a oração de um grupo, a oração de intercessores, né? Isso nós fazemos muito lá em Santa Maria também. Oramos e o Senhor que mostra, não é muitas vezes pela nossa vontade, mas é o Senhor que nos mostra caminhos, palavras, direcionamentos, atitudes que nós devemos tomar. E nessa quarta semana que vocês estão vivendo, nesse período do batismo no Espírito Santo, o Senhor, na minha oração, e complemento com essa boa nova da palavra de Isaías 61, Ele diz que muitas vezes, para mim e para você, ter uma intimidade com Deus, ter uma proximidade, ter e sentir essa presença do Espírito Santo, isso eu falo porque eu vivia nisso e tento viver para melhor a cada dia na presença do Senhor. Começa tudo a mudança de direção, a conversão. Porque se nós queremos sentir a presença de Deus, um Deus verdadeiro, um Deus justo, um Deus que nos ama, naquele momento de perseguição, naquele momento de angústia, aquele momento que muitas vezes se sentimos sós, abatidos, é o Espírito Santo de Deus que vai nos dar força. É pela graça de Deus que nós vamos ser libertos, assim como a palavra de Isaías vai dizer. O Senhor, através do Espírito Santo de Deus, é Ele que vai nos motivar, vai nos dar alegria, quando nós tomamos uma nova direção, rumo ao encontro do Senhor. E muitas vezes, amados e amadas de Deus, vamos ter que andar por caminhos, talvez desconhecidos, mas o Senhor está conosco. Talvez caminhos que nós achávamos que era difícil, talvez caminhos que eu e você não queríamos trilhar, porque nessa noite, nessa quarta semana, muitos de nós talvez gostaríamos de estar lá tranquilos, sentadinho no sofá, suave, fazendo algo lá com a família, pode ser, mas está
tranquilo. Não queríamos talvez dar um esforço, um passo a mais, tomar uma outra direção, mas o Senhor nos chamou para estar aqui nessa noite, porque Ele queria nos dizer algo pela sua palavra, pela sua unção, pela sua canção. A palavra vai dizer aqui que Ele, o óleo da alegria em vez dos vestidos de luto, cânticos de glória em lugar de desespero. Cantos de glória. Eu gosto demais das canções. Há 13 anos, 14, 15 anos atrás, eu gostava das canções do mundo. Para mim, a minha alegria era que estava rodado de cerveja e cantando as coisas do mundo. Mas depois que o Senhor entra na minha vida, depois que eu mudo de direção e falo, Senhor, faça o que Tu quiseres, eu gosto de escutar as canções do Senhor. Até tem um violão, nós temos uma viola lá em casa, né? De vez em quando eu e os meninos nós pegamos lá, dedilhamos. Não somos músicos, não, mas gostamos de escutar a canção que vem de Deus, a canção que vem do Senhor. E a palavra diz uma coisa muito importante, que muitas vezes quando vem a tribulação, eu esqueço que um dia eu tive o batismo no Espírito Santo. Eu esqueço que o Senhor está comigo e eu me visto de luto e caio na tristeza. O Senhor, quando fala na passagem em Mateus, Ele diz assim para mim e para você: se você quiser me seguir, pegue a sua cruz de cada dia e me siga, do jeitinho que Ele nos ofereceu. E muitas vezes, como as historinhas têm, nós pegamos a cruz e vamos cortando, vamos diminuindo e vamos, flagelando ela e vamos enxugando. Ah, Senhor, tem coisas que eu não preciso viver, eu sei que o Senhor vem pelo Espírito, o Senhor me batizou, mas se possível retira essa cruz. Mas Ele não disse assim. Mas Ele disse também, em outra passagem, se eu venci o mundo, vós também vencerás. Independente da tribulação que nós passamos. Eu não sei o que você está vivendo por esse período, mas eu tenho uma certeza que nessa noite eu trago para você, em nome de Jesus, pela proteção do manto sagrado de Maria, que eu e você, independente da tribulação que estejamos vivendo agora, neste momento, talvez o seu coração está ardendo, assim o Senhor fala para mim, talvez o seu coração está assim, amargurado, mas eu digo para você, em nome de Jesus, se eu e você depositarmos toda a confiança nele, nós vamos ser libertos, nós vamos ser salvos, nós vamos ser curados, porque o Senhor assim quer. Você acredita nisso, sim ou não? Você toma posse dessa graça de Deus, sim ou não? Sim. Essa noite o Senhor cumprirá. Talvez tenha um familiar seu que está passando por algo com dificuldade. No primeiro encontro que nós estávamos aqui, tinha famílias aqui que oravam. Tinha uma família, não sei se vocês estão aqui nessa noite, que orava pelo filhinho, não é verdade? Vocês fizeram até uma rifa. A oração de um irmão pelo outro. Isso nós não conseguimos medir a força que tem. Você orar por mim e eu orar por você. Muitas vezes nós paramos no obstáculo e não enxergamos que tem um Deus que olha por nós. Tem uma comunidade, tem um grupo de oração, tem um padre que ora por sua comunidade. E nós caímos na tristeza e a cada dia vivemos o luto. Nós não guardamos só a quarta-feira de cinza, esperamos lá na sexta-feira santa, mas nós vivemos um luto de cinza todos os dias, quando nós se desesperamos. Assim a palavra falou aqui em Isaías. Essa noite o Senhor quer dar rumos diferentes. E aqui eu anotava assim, passagens bíblicas, que depois você pode pegar na sua casa, alguns adjetivos para nós mudarmos rumos, caminhos em direção ao Senhor. Quando nós ficamos cheios da graça de Deus, a unção do Espírito Santo vem até nós, Ele habita em mim e você, nós temos que ter a certeza da salvação.
Se eu e você temos a certeza da salvação, se nós tivemos um encontro pessoal com o Senhor, nós temos que acreditar que tem um Deus oculto que olha por mim, e no dia derradeiro, o último suspiro meu aqui nessa terra e seu, tem um Senhor que nos levará de volta para a eternidade. Essa é uma certeza que eu e você temos que ter quando nós acreditamos na unção do Espírito Santo, o batismo. O Espírito nos convence que somos filhos de Deus e que fomos perdoados por todos os pecados. Muitas vezes, muitos de nós ainda não sentimos verdadeiramente essa presença de Deus, que nós não se sentimos perdoados. Para mim perdoar alguém, para mim amar uma pessoa, para mim fazer uma pessoa feliz, a minha família, a minha comunidade, amigos, eu tenho que me perdoar, eu tenho que ser curado, eu tenho que ser uma pessoa convertida em nome de Jesus. Aí sim eu terei a certeza que um Deus olha por mim e tem uma salvação que me espera. O entendimento, eu fui anotando, essa passagem aqui de certeza da salvação vai estar lá em Romanos 8. Se nós pegarmos e começarmos a folhear, e todo dia se debruçar na palavra de Deus, e não deixar que o inimigo nos tire, nos dê preguiça, nos dê desânimo de ler a palavra de Deus, eu sempre falei, desde o dia que eu me tornei um servo, no grupo de oração, lá em Santa Maria, eu falei, Senhor, eu não quero ser um qualquer servo. Não quero ser servo de cristal, aonde o coordenador vai falar comigo, eu vou ficar chateado, a canção, a música, não sei quem. Não, eu quero ser um servo verdadeiro, bom e fiel. Isso é ter o batismo no Espírito Santo. Talvez vai chegar um dia, você servo ou comunidade que está aqui, leigos, talvez vai chegar um dia que o coordenador ou o padre vai falar algo que talvez naquele momento você não sentiu a unção de Deus, mas não fica chateado não. Os coordenadores passam, somos humanos, somos falhos e falamos em nome de Jesus, mas quando vem algo humano, releve. Peça a oração e vá ao Senhor e peça que Ele nos mostre o entendimento. Essa é a outra passagem, 1 Coríntios 2, 12, 13. Devemos ter um entendimento o que é o Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo entendemos as realidades espirituais, as palavras da Bíblia ganham sentido na minha vida e na sua. Através da unção do batismo do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus tem sentido para a minha vida. E assim como eu falei para vocês no início, há 8 anos, mais ou menos 9 anos, que eu comecei na renovação carismática, mas o Senhor me encontra através do batismo no Espírito Santo, num retiro. Eu e a minha esposa, nós tínhamos só um filho, o Giovanni naquela época. Talvez algum de vocês fizeram o retiro da lareira de casais. Talvez a comunidade, alguém de vocês fez. Eu fiz lá, eu e minha esposa fizemos lá na paróquia São Pedro, onde eu estava quarta-feira passada. E eu tive esse entendimento. Eu naquele momento tinha por que eu muitas vezes, o Senhor me mostra assim pessoas que estão com o coração aflitos. Porque naquele dia eu estava. E talvez algum dia ou outro nós vamos estar. Mas temos que acreditar que tem um Deus maior que tudo. E naquele dia, era inverno, acho que era junho, maio. Em janeiro daquele ano, eu perdi meu pai, Pedro Ricardo. Meu nome é Paulo Ricardo. Eu perdi meu pai, aqui nessa terra. E naquele dia, quando nós fizemos o retiro, eu até então, tanto a Graciele também, nós éramos muito mundanos. Tanto ela quanto eu, nós vivemos uma vida muito desregrada. E naquele dia, tanto eu quanto ela se decidimos a uma conversão a caminhos diferentes para sentir esse batismo no Espírito. Eu só via falar, não entendia, não conhecia. Muito poucas vezes eu ia numa missa, grupo de oração, só por Deus. E naquela noite, no primeiro dia,
Porque o Senhor, quando faz, Ele faz no começo, faz no meio, faz no final, faz no tempo dEle, do jeito dEle, não do nosso. E naquela noite, o Senhor vem até mim. Tenho certeza que também, se não naquele momento, o Senhor vem até a Graciele. E nós sentimos uma paz que nós não tínhamos sentido em nossa vida, até naquele instante. Porque quem perde um ente querido, muitas vezes esquece que tem um Deus que olha por você, e Ele te alivia todas as dores, mas nós se apegamos no luto, e esquecemos do Espírito Santo que repousa sobre nós. E aquela noite sentimos, eu particularmente senti muito forte a presença de Deus. E o Senhor falava comigo, eu que nunca tinha ouvido falar daquele jeito, as coisas de Deus. O Senhor falava bem assim no meu coração. Naquela noite, Paulo, ore pela alma do seu pai, mas se converta, para que um dia você se encontre com Ele na eternidade. Naquela noite eu entendi que tinha um Deus por mim, que eu não estava sozinho, que tem um Deus que olha por nós. Eu saí daquele retiro que eu queria ser diferente. Eu não queria ser o mesmo Paulo, aquele homem velho. Eu não queria ser o Saulo, que a Bíblia diz que era Saulo, depois se torna Paulo. Saulo queria ser grande, era do império romano, depois se torna Paulo. E Paulo, o significado de Paulo é pequeno. Tem uma Meriva que está lá no portão, um carro Meriva, a marca. É o seu irmão. Tá, é o irmão lá. O irmão vai lá tirar. O entendimento, a certeza da salvação. E o Senhor falava para mim, se una à minha igreja. Eu anotei aqui, a união com a igreja. Irmãos, eu falo uma verdade muito verdadeira para vocês. Eu gosto muito dessa palavra. João 8,32 vai dizer, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu gosto muito da palavra verdade, porque até então eu não era verdadeiro. Eu mentia, eu enganava a minha namorada na época, se tornou minha esposa. Eu inventava as coisas, enganava as pessoas. E o Senhor falava assim, você precisa fazer parte de uma comunidade, porque sozinhos nós somos presas fáceis. Não é verdade? Sozinho, muito fácil para nós voltarmos à vida velha, viver os momentos do passado. Mas quando nós temos uma pessoa que nos lembra, fala assim, ó Paulo, teu grupo de oração, Paulo, estou orando por você, Paulo, como é que você está? Isso é ser comunidade, isso é ser irmãos. E dos 3 requisitos que eu coloquei aqui, a certeza da salvação, o entendimento da palavra de Deus e a união. Amar os nossos padres, amar a nossa igreja, nossos bispos, né? Que maravilha agora, Dom Reginei, há 13 a 14 anos atrás, ele era o nosso pároco, o Padre Zico, lá em Santa Teresa. Santa Maria é distrito de Santa Teresa. Ele é por 7 anos, acho que foi. E foi bem no período que eu estava nesse processo de conversão, mudança de direção. Padre, me ajuda, por favor. E deu bem certo, que eu gosto muito de futebol. Por muito tempo eu joguei futebol. E andava por aí, né, nas minhas correrias da vida, mas muito tempo eu joguei futebol. E ele gosta, para quem conhece o Padre Zico, ele gosta de futebol. E eu joguei algumas vezes com ele. E ele percebeu esse meu processo de conversão.